Good morning, my friends. How are you? I hope you can be fine, okay? I'm missing you a lot, first of all, ok? Meus amigos, como estão? Bom dia a todos. Estou sentindo muita falta de vocês, ok? Vamos começar aqui hoje nossa terceira videoaula, né? Falando, obviamente, do verbo to be, né? Dos pronomes interrogativos e dos adjetivos possessivos, ok? Então, nós vamos dar início a essa videoaula, né? Vamos, então, revisar um pouquinho com vocês aí. Lembrando que o verbo to be, né, que é um dos principais verbos que nós temos dentro da língua inglesa, tá? É usado no presente simples para falar de fatos, né, e formas que incluem verbos, as formas am, are e is, né? Suas formas são am, are e is, do verbo to be que nós sabemos, né? Então, para I o verbo é am, para you are, para he, she, it is, para we, you e o pronome they, o verbo é are. Então, lembrando que o verbo to be é o verbo ser ou estar, né? Um dos principais verbos da língua inglesa, tá? Toda vez que eu tiver uma frase com o verbo to be, para que nós possamos colocar essa frase na forma negativa, né? Recordando, basta só colocarmos a partícula not após o verbo to be. Então, percebam bem como está aí nesse quadro, né? I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not e they are not, ok? E também na forma interrogativa, com o presente simples do verbo to be, para colocarmos a frase na forma interrogativa, basta nós colocarmos o verbo antes do sujeito, né? E só para não esquecer, né, pessoal? Toda frase na forma interrogativa, não podemos esquecer do ponto de interrogação. Portanto, olha só como ficou a frase lá em cima no primeiro quadrinho, ó. Am I, are you, is he, is she, it, is it, né? Are you, are we, are they, ok, pessoal? Essa é a ordem, então, na forma interrogativa, basta nós colocarmos o quê? O verbo to be antes do sujeito, certo? Muito bem. Nós temos também o verbo to be na forma contrata, ou forma abreviada, certo? Então, nós temos na forma afirmativa, olha só, para que nós possamos escrever, ao invés de escrever I am, eu posso escrever I'm, né? Ao invés de escrever you are, podemos escrever you are. Depois, his, she's, it's, we are, you are, they are, ok? Na forma afirmativa, aí usando as formas contratas ou abreviadas do verbo to be, certo? E na forma negativa, como nós podemos fazer isso? Então, ao invés de eu escrever, né, I am not, you are not, nós podemos escrever o quê? You are not ou you aren't, né? I am not é a forma abreviada que vem para o I, ok? O you eu já disse. Para he is not, he isn't, né? She's not, she isn't. It's not ou it isn't. We are not, né? We are not, we aren't, e assim por diante. Certo, pessoal? Então, essas são as formas abreviadas que nós podemos estar escrevendo aí o verbo to be, certo? Que aparece muito para nós também em diversas situações. Bom, lembrando então que o verbo to be é o verbo ser ou estar, né? Simple present. O presente desse verbo aí, tá? Como é que eu faço uma frase no presente simples com o verbo to be? Se for na forma afirmativa, primeiramente deve aparecer um sujeito, depois o verbo to be referente a esse sujeito, mais o complemento da frase. Vejamos o exemplo. Olha, eu falo, he is a player. Né? Ele é um jogador. Então, tem o sujeito que é o pronome he, verbo to be is, e o que aparece após o verbo nós chamamos de complemento da frase. Ok? No caso dessa frase, a player. Bom, na forma negativa, como que eu escrevo uma frase com o verbo to be na forma negativa? Primeiramente o sujeito, depois é o verbo to be, depois basta nós acrescentarmos a partícula not, né? E depois vem o complemento da frase. Então, pegando a frase da forma afirmativa para eu passar para a forma negativa, ficaria então o seguinte, ó. He is not a player. Então, o que nós fizemos? Só colocamos o not, o quê? Depois do verbo to be, ok? Na forma interrogativa. Na forma interrogativa, primeiro aparece o verbo to be, o sujeito, depois o complemento da frase e, por último, o ponto de interrogação. Certo? Então, essa mesma frase na forma interrogativa ficaria o seguinte, ó. Is he a player? Certo ou não? Muito bem. O que mais que nós temos aqui? Né? Nós temos, obviamente, as formas abreviadas ou as formas contratas, né, pessoal?
O que são as formas contratas? Quando você faz a contração, a abreviação do verbo to be com o pronome pessoal, por exemplo, lá nós temos, eu posso falar que ao invés de eu escrever a frase he is a player, eu posso escrever he is a player, né? Ou he isn't, se a frase for na forma negativa, he isn't a player, certo? Então, só uma recordação importante aí com relação ao verbo to be, ok? Bom, nós temos agora os interrogative pronouns, ou pronomes interrogativos, né? Que são pronomes interrogativos, pessoal. Os pronomes interrogativos são aquelas palavrinhas, né? Que eu também chamado de o quê? Palavras interrogativas, que nós usamos, obviamente, para fazermos perguntas, tá? Então, obviamente, dependendo daquilo que eu quero perguntar, eu vou ter que usar o pronome interrogativo, claro, né? Então, o primeiro pronome que aparece para nós aqui em termos de revisão, olha, é o pronome what, que significa o quê. Então, perceba o exemplo que aparece na frente lá, pessoal. What are you doing here? O que você está fazendo aqui? Ok? Depois, o segundo pronome interrogativo também, né? É o pronome what, significando que. Exemplo, what time is it? Que horas são? Certo? E esse mesmo pronome, né? O terceiro aí, pronome what, o mesmo pronome, significando o quê? Qual? Perceba bem o exemplo lá então. What is your name? Qual é o seu nome? Então, esse primeiro pronome que nós vimos aí, pode ser usado significando o que ou qual, certo? Muito bem. O quarto pronome é o pronome who, significa quem, né? Quando a função for sujeito da frase. Por exemplo, who are you? Quem é você? I'm John, responde, eu sou John, ok? Então, na função do sujeito, né, significando quem, eu uso o pronome who, perfeito? Depois o pronome whom significa quem também, só que é a função de objeto. Por exemplo, whom did you see? Tá passando um Yzinho aí, né, pessoal? Então, quem você viu? I saw Peter, eu vi Peter, certo? Esse aí é o que nós colocamos aí para vocês, então, o pronome whom na função de objeto, não podemos esquecer disso. Já o pronome which, é claro, pessoal, significa qual, é quando há uma escolha, né? Então, por exemplo, which is your name? Peter ou Paul? Então, qual é o seu nome? Peter ou Paulo, por exemplo, ok? Então, quando há uma escolha, nós usamos, então, o pronome which, significando qual, certo? Muito bem. O oitavo pronome que nós vamos ver aqui, com significados diferentes, é o pronome whose. Esse pronome whose também é um dos que mais aparece para nós quando cai questões de vestibulares e em vestibulares de gramática com relação aos pronomes interrogativos, né, pessoal? Esse pronome relativo whose significa de quem, e ele tem uma curiosidade importante. Perceba bem o exemplo lá, Whose coat is this? De quem é este casaco? O que apareceu logo depois do pronome whose? Apareceu um substantivo que é casaco, ou seja, toda vez que eu usar o pronome relativo whose, obrigatoriamente após a ele tem que aparecer o que? Um substantivo, certo? Então essa é uma regra muito importante que nós não devemos esquecer. Já o pronome interrogativo when significa quando, né? Exemplo, when did you arrive? Quando você chegou, certo? Já o décimo pronome interrogativo é o pronome where, que significa onde. Então, where do you live? Onde você mora? Certo? 11º pronome interrogativo, why, significa por quê, né? Obviamente usado na pergunta. Então, why are you sad? Por que você está triste? Certo, pessoal? Um exemplinho aí. Depois, número 12, o pronome how, tá claro que é o pronome como. Por exemplo, olha o exemplo aí que nós temos. How did you arrive home? Como você chegou em casa? Certo? Depois do 13º, how tall, significa qual altura, usado para pessoas. How tall is Mary? Qual a altura de Mary? Perfeito, pessoal? Depois, 14º, how high, significa qual altura para o quê? Pessoas. Então, qual a altura para coisas, né? Então, how high is the building? Qual é a altura do prédio? E temos mais uns outros pronomes formados aí com a palavrinha how, com o pronome how, ok? E esses são os que mais aparecem para nós e que vão aparecer aqui dentro do nosso material didático. Tá, pessoal? Então, esses pronomes interrogativos
são pronomes que nós vamos usar para fazermos o que então? As perguntas em inglês, ok? E onde eles aparecem? Se vocês perceberam aí, todos os exemplos aparecem no início da frase, né? Então, dependendo do tempo verbal, nós vamos, se tivermos o verbo to be, né? O verbo to be vai aparecer logo após a eles. Se tivermos que usar um auxiliar, o auxiliar também vai aparecer logo após a eles, né? Na sequência, como foram mostrados para vocês, ok? Muito bem, temos mais, vai lá. How wide, que significa qual a largura, né? Então, how wide is the street? Qual a largura da rua? Percebam? Depois, 16º, how long? Quanto tempo? How long did you stay there? Quanto tempo você ficou lá? Tá? How far? Qual a distância? Então, how far is it from here to England? Qual é a distância daqui à Inglaterra, por exemplo? Ok? How deep? Qual a profundidade? How deep is the lake? Qual a profundidade do lago? Ok? How much? Também outro pronome interrogativo, né? Olha, significa quanto. How much is this car? Quanto é este carro? Tá? E how many significa quantos. How much, geralmente quando eu quero, o much, obviamente, né? É usado antes de substantivos incontáveis. E o how many, usado antes de substantivos contáveis. Ok, pessoal? Então, how many friends do you have? Quantos amigos você tem? Perceba? Muito bem. E how often, né? Significa com que frequência. Com que frequência? How often do you go to Rio, por exemplo? Com que frequência você vai ao Rio, né? Então, são os pronomes formados aí também com o pronome how, que significa como, com a palavrinha how, ok? Só para que a gente possa estar, então, exemplificando melhor para vocês todos, ou praticamente todos os pronomes interrogativos, os mais usados aí na língua inglesa. Percebam? Muito bem, ok? Bom, agora, pessoal, nós vamos fazer aqui uma pequena revisão, né, sobre os adjetivos possessivos, ok? Os adjetivos possessivos são usados para indicar posse, né? Primeira coisa que a gente tem que falar para você, ok? Eles são chamados adjetivos porque eles são usados antes dos nomes, tá certo? Então, veja bem, a primeira coisa que nós temos que saber é que o possessivo em inglês indica posse, ok? E o adjetivo possessivo, ele vem obrigatoriamente seguido de um substantivo. Então, não pode ser verbo, não pode ser preposição e nem no final da frase. Tá claro? Então, os adjetivos possessivos vêm antes de um substantivo, de um nome. Percebam? Muito bem. Outra observação importante, né? Nós temos, então, obviamente, olha só, uma relação entre os possessivos e os pronomes pessoais, né? Ou seja, que na maioria das vezes serão os possuidores. Então, se o possuidor da frase for I, o possessivo em inglês será my. Tá? Se o possuidor for you, your. Se for he, his. Se for she, é her. Né? Se for it, é its. Se for we, é our. Se for you, é your. Ok? E se for they, o pronome é their. O adjetivo possessivo será their. Né? Então, se o pronome do caso subjetivo for they, o adjetivo possessivo será their. Então, nós temos essa relação, tá? Entre os pronomes subjetivos com seus respectivos adjetivos possessivos. Por isso, nós fizemos umas pequenas observações a vocês. Olha, o possessivo em inglês indica posse, né? Como já vimos anteriormente. Exemplo, this is my book. Então, este é o meu livro. Tá? Segundo, o possessivo em inglês concorda com o possuidor em gênero e número. O que é concordar em gênero? Se o possuidor for masculino, o adjetivo possessivo, ou possessivo que nós vamos usar, tem que ser masculino. Se for feminino, tem que ser feminino, ok? E número, se o possuidor for singular, o possessivo será singular. Se o possuidor for plural, o possessivo será no plural. Então, perceba o exemplo. Olha, pessoal. He has a bike. His bike is red. Então, ele tem uma bicicleta. Portanto, a bicicleta dele é vermelha. Então, de quem que é a bicicleta? É dele. Se ele tem a bicicleta é dele. Então, o possuidor é ele. Usei o possessivo his. Agora, perceba o que apareceu após o his, o adjetivo possessivo. O substantivo bike, ok? No primeiro exemplo, só para a gente voltar aqui, né? O que acontece? Olha, após o adjetivo possessivo my, apareceu o substantivo book, ok? Então, não podemos esquecer. Após
adjetivos possessivos, obrigatoriamente teremos um substantivo, ok? E a terceira observação, o adjetivo possessivo vem sempre seguido de substantivo, né? Nós acabamos de falar para vocês. Então, olha, her car is yellow. O carro dela é amarelo. Your teacher is tall. Seu professor ou sua professora é alto, é alta. Então, perceba que os adjetivos possessivos, né, utilizados aqui, her e your, ambos estão antes de substantivos, car e depois teacher, ok? Veja só o seguinte exemplo que nós temos aqui, olha. The woman wants to take computer home. Então, a mulher quer levar o computador para casa. Agora, de quem que é o computador? Né? Ó, computer é computador, substantivo. Então, de acordo com a frase que nós temos, né, quem que é o possuidor desse computador? É the woman, a mulher. Se a mulher é ela, então o que acontece? Qual que é o adjetivo possessivo referente a ela? É her, ok? Agora, vejam bem, nas questões de gramática, né, nossa orientação sempre a vocês é o quê? Toda vez que tiver a questão de gramática, nós devemos partir pelo método eliminatório, ou seja, então nós estamos tratando de adjetivos possessivos? Sim. Então, depois do espaço, eu sei que tem que ter um substantivo. Temos lá, a palavrinha computer, computador, ok? Agora, quem que é o possuidor? Né? Quem que é o sujeito da frase? Né? Geralmente vai ser o sujeito da frase. Não sempre, mas geralmente será. Quem que é o sujeito da frase? The woman, a mulher. Tá? Então, se a mulher é ela, eu tenho que usar um adjetivo possessivo referente ao possuidor, ela. Então, o possessivo em inglês concorda com o possuidor em gênero e número. Não podemos esquecer isso, ok? Então, sabendo disso, olha só, que o sujeito, o possuidor é ela, eu já iria eliminar a letra A letra B, né? A letra C, que não tem possessivo dessa forma, nem a letra A, né? E a letra E também não poderia ser, como o possuidor é ela. Então, a única opção aqui normal seria a letra D, de doido. Tudo bem, pessoal? Então, isso aí é sobre os possessivos que nós temos em inglês, certo? Muito bem. Vamos agora, então, olha, falarmos com vocês sobre os true and false cognates, false friends, né? Ou deceptive words também. Então, veja bem, nós vamos falar agora, né, sobre os verdadeiros e falsos cognatos. Cognatos são nomes, né, verdadeiros e falsos, e também chamados de falsos amigos, ou deceptive words, ou palavras enganosas, né? O que é isso, pessoal? Então, os falsos nomes, também chamados de falsos amigos, né, são palavras que nos induzem a pensar que seja uma parecida que nós conhecemos na língua portuguesa, mas na realidade não é. Portanto, é comum o erro gramatical quando nos deparamos com essas palavras ou com esses falsos nomes, também chamados de falsos amigos, ou também chamados de o quê? De deceptive words, né, que são palavras o quê? Enganosas. São palavras que vão nos enganar e que nos induzem a pensar que seja alguma que nós conhecemos aí dentro da língua inglesa e na verdade é outro significado totalmente diferente, ok? Então, só para a gente ter uma noção, né, vejamos alguns exemplos de false friends, né, de falsos amigos. Está escrito errado a palavrinha friends aqui, pessoal, por favor, ok? Tá? Então, vamos só... Tem um E ali que não é friends, né? Sem o E ali depois do D. Né? E false cognates, falsos nomes, ok? Muito bem. Então vamos lá. Número 1, palavrinha library. Né? O que essa palavrinha library nos parece? Parece a palavrinha livraria, né? Na língua portuguesa. Mas na verdade é o quê? Biblioteca. Então perceba bem como que é o sentido dessas palavras para nós. Esses falsos amigos, né? Falsos cognatos, falsos nomes. Ou deceptive words, são palavras enganosas. Vão sempre nos induzir a pensar que seja um que a gente conhece, na verdade não é, ok? A segunda, actually, que parece atualmente, né? Mas significa o quê? Na verdade ou realmente, ok? Terceiro exemplo, pretend, né? O verbo to pretend, né? Então, parece o quê? Pretender, mas na verdade é o verbo fingir, certo? Quarto, a palavrinha fabric, parece o quê? Fábrica. Mas a realidade é tecido, certo? 5, palavrinha college, né, que parece colégio, né, na realidade é o quê? Faculdade, ok? E a palavrinha data, que aparece aí, data
Parece data, obviamente, na verdade não é dados, tá? É dados, ok? E o último, só para a gente poder ter uma noção, né? A palavrinha parents, que parece parentes, mas na realidade é o quê? Pais, tá? Então, pessoal, esses são alguns dos falsos cognatos, né? Falsos nomes ou que palavras enganosas. São aquelas palavras que vão nos induzir a achar e pensar que seja uma que nós, igual alguma que nós conhecemos ou parecida que nós conhecemos na língua portuguesa, na verdade, não tem nada a ver com o significado, obviamente, na língua inglesa, ok? Então, essas aí são algumas palavrinhas que nós colocamos para vocês. Temos alguns aí nos cadernos, depois nós vamos fazer algumas atividades, ok? Bom, thank you very much indeed. Muito obrigado, pessoal, ok? Para finalizar, né? Believe in the power of education. Acreditem na força ou no poder da educação, ok?